Bom dia a todos os presentes. Em nome do Reitor da Universidade de Lisboa, António Manuel da Cruz Serra, vamos dar início à cerimónia protocolar de inauguração do edifício Reinaldo dos Santos da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Tem a palavra o diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Fausto Pinto. Ora, muito bom dia a todos. Quero começar por cumprimentar o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o Sr. Professor Manuel Leitor, magnífico reitor da nossa Universidade, o Sr. Professor António Cruz Serra, o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, Dr. Fernando Medina, a Sra. Secretária de Estado Adjunta da Saúde, a Dra. Jamila Madeira, o Sr. Reitor da Universidade da Madeira, o Professor José Carmo, representante do Governo Regional da Madeira, o Sr. Presidente do Conselho Geral da Universidade de Lisboa, a Dra. Leonor Beleza, Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar da Universidade de Lisboa Norte, Dr. Daniel Ferro, Sr. Presidente do IMM, Professor Maria do Carmo Fonseca, Sr. Presidente do Conselho de Escola, Professor Ferro, Presidentes e membros dos órgãos da nossa Faculdade, Sr. Professor Sampaio da Nova, Sr. Professor Fernandes e Fernandes, anterior diretor e que será hoje, proferirá uma conferência sobre ao tema do Professor Reinaldo dos Santos, aluno José Rodrigues, Presidente da nossa Associação de Estudantes, digníssimos representantes de instituições amigas, em particular os dirigentes das mesmas, temos hoje vários aqui, estou muito grato pela vossa presença, das ordens profissionais, autoridades civis, militares, académicas, familiares do professor Reinaldo dos Santos, senhores professores, meus caros colegas, funcionários, caros alunos, minhas senhoras e meus senhores. Hoje é um dia muito especial para a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, culminando um longo percurso, estávamos a ver aqui que já está perto de 19 anos, foi ainda iniciado durante a direção do meu antecessor, o professor Fernandes e Fernandes, e do professor Sampaio da Nova, na altura reitor da Universidade Clássica de Lisboa, isto ainda antes da fusão das nossas universidades. Foram várias as vicissitudes, que não irei aqui escalpelizar, mas que traduzem muitas vezes o que infelizmente às vezes parece ser um mau hábito nacional, em particular em ambiente público, com atrasos, burocracias insanas, para além de falências de empreiteiros, tivemos duas pelo menos, etc. Mas apesar de tudo isso, chegámos finalmente ao dia de hoje. Compete-me neste momento agradecer muito, agradecer a todos aqueles que tornaram possível que esta obra visse a luz do dia. Não irei ser demasiado minucioso, mas não posso deixar de expressar um agradecimento ao professor Sampaio da Nova, que iniciou a obra, e depois ao apoio incessante do nosso querido reitor, o professor Cruz Serra, que esteve sempre do lado das soluções para que o processo avançasse com a maior celeridade possível. Em vosso nome, agradeço a toda a equipa da Reitoria da Universidade de Lisboa, que ao longo destes anos acompanhou este processo e que foi sempre de uma enorme dedicação e disponibilidade. Agora uma palavra especial para toda a equipa da Faculdade, coordenada pelo professor Mamed Carvalho, subdiretor da nossa Faculdade, e aqui tenho mesmo de destacar o nome, que é o nome da doutora Isabela Guiar, que foi o motor de toda esta equipa nestes últimos anos, e em seu nome agradeço a todos os que de uma forma ou de outra estiveram envolvidos neste projeto. Inovamos também na forma como iremos fazer a gestão deste edifício, contando com a competência profissional da empresa Glam Health, a quem também agradeço nas pessoas dos doutores Luís Farleiro e Carlos Martins. Quero também agradecer a presença dos vários representantes de empresas com quem queremos continuar a estabelecer projetos modernos de parceria, à semelhança do que tem vindo a acontecer em várias áreas e numa visão consonante com o envolvimento do tecido empresarial na academia. Estou convicto que este é um modelo de sucesso, que devidamente enquadrado e explorado, representará uma forma de utilização e rentabilização eficaz do erário público para o progresso do ensino, investigação e formação médicas. Este novo edifício Reinaldo dos Santos, onde agora finalmente nos encontramos, irá permitir uma expansão e reestruturação de várias áreas estratégicas da Faculdade, em colaboração estreita com outras entidades académicas e, naturalmente, no âmbito da nossa Universidade, da Universidade de Lisboa e do CAML, do Centro Académico Médico de Lisboa. O projeto em curso irá contemplar, entre outros, a criação de um centro de bioimagem em estreita colaboração com o Instituto Superior Técnico e outras unidades da nossa Universidade. O Centro de Simulação Avançada, que acabamos de visitar, foi um projeto financiado no âmbito do Programa Portugal 2020 e constitui um dos centros de simulação mais completos e avançados da Europa. Um centro de cirurgia experimental, projeto que será desenvolvido em estreita colaboração com os nossos parceiros, em particular com o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte. Áreas laboratoriais para projetos de investigação, inovação e empreendedorismo. Aquilo que designamos o condomínio para a instalação de projetos e arranque de empresas startup, essencial à ligação da faculdade a empresas e projetos de rede internacionais
e à própria sustentabilidade do edifício Reinaldo dos Santos. Dotar o Centro de Investigação Cardiovascular, o CCUL, de infraestruturas laboratoriais, bem como de um laboratório de exercício que também acabámos de visitar, assim como o laboratório de nutrição, que irá servir de apoio não só à recém-criada licenciatura de Ciências da Nutrição, mas também permitindo criar condições para o desenvolvimento de investigação nesta área tão atual. Espaço pedagógico para a engenharia biomédica, para a licenciatura em Ciências da Nutrição, incluindo novas salas de aula, novas salas de estudo, também para apoio aos estudantes do mestrado integrado em Medicina. E um espaço potencial para outros grupos cuja proposta de trabalho seja competitiva e se enquadre nos desígnios da nossa faculdade. Foi feita uma candidatura forte a fundos no âmbito do Portugal 2020, que estamos confiantes, se for positiva, como esperamos, irá contribuir de forma muito substancial para reforçar ainda mais a concretização daquela que é a visão estratégica que temos imprimido a este projeto num ambiente de modernidade, inovação tecnológica e científica. Bom, aproveito este momento para reiterar alguns assuntos ainda não inteiramente resolvidos no âmbito da medicina académica. Nomeadamente, Sr. Ministro, uma definição clara do Estatuto do Hospital Universitário, que já está timidamente plasmada no Decreto-Lei 61 de 2018, mas a necessitar de uma regulamentação apropriada, tal como, em sede do nosso Conselho Nacional das Escolas Médicas Portuguesas, a que tenho a honra de atualmente presidir, temos repetidas vezes vindo a chamar a atenção. No ano em que se celebram os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde, é, pois, tempo de assumir a tão necessária reestruturação dos hospitais universitários em Portugal, de modo a conferir-lhes maior flexibilidade e capacidade de incorporação de inovação e desenvolvimento científico na praxis clínica, bem como a introdução de regras diferentes de financiamento e de organização, consonantes com a sua tripla missão de prestação de cuidados de saúde, ensino e investigação. Tal é fundamental para podermos acompanhar o desenvolvimento atual da medicina académica moderna. Temos essa responsabilidade para com a comunidade que servimos e, em particular, com as futuras gerações. Esperemos que sejam escutadas aquelas que eu presumo virão a ser as recomendações emanadas pelo Conselho de Centros Académicos Clínicos, que é coordenada pelo professor Sobrinho Simões, e onde temos trabalhado ativamente nesse sentido. Em segundo lugar, continuaremos, como sempre temos vindo a fazer, a bater-nos pela atribuição do Estatuto de Estudante Internacional de Medicina, cuja inexistência até agora representa, na nossa opinião, uma atitude discriminatória em relação à medicina, que é a única área do saber em que tal não é permitido. Para nós, não tem qualquer justificação e a sua implementação seguramente permitiria um alargamento do espectro de atuação das nossas faculdades de medicina no espaço internacional, nomeadamente no espaço lusófono. A recente criação da Rede de Escolas Médicas de Língua Portuguesa, a CODEM-LP, com o apoio do Governo, espero possa constituir um impulso para evoluir nesse sentido. Já tivemos uma conversa preliminar com o Sr. Ministro, que espero que possa dar frutos. Finalmente, dizer ainda da importância de dar uma maior autonomia às instituições universitárias médicas na gestão dos seus recursos humanos, dado de serem instituições com características distintas de outras áreas do saber, dada a sua especificidade e, em particular, na área clínica. É tempo de agir responsavelmente, mas com determinação nesse sentido, a fim de podermos intervir de forma mais igual no cenário internacional, podendo e devendo ser competitivos na atração de novos talentos, condição que considero essencial para um progresso mais de acordo com os anseios e expectativas da comunidade médica científica. Minhas senhoras e meus senhores, hoje faz história nesta faculdade e quero terminar com as palavras sábias do mestre, que vai dar o nome a este edifício e que na sua última lição, 1950, com o título A Formação das Elites, afirmou: educação superior não é apenas preparação profissional, mas formação superior do espírito. Por isso, o exemplo da maneira de pensar, analisar e julgar os problemas é que modela a inteligência dos alunos. É este o espírito intemporal e não sujeito a estados de alma que espero poder ver impregnado nesta Casa de Saber. Esse vai ser o nosso desafio, também o nosso compromisso, em que juntos iremos trilhando um caminho que queremos seja de sucesso, contribuindo assim para o enriquecimento da medicina académica em Portugal, no seu sentido mais abrangente, a bem das comunidades que servimos. Muito obrigado. Vai agora usar da palavra o reitor da Universidade de Lisboa, António Manuel da Cruz Serra. Muito bom dia a todos.
Sr. Presidente da Câmara, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Especial de Lisboa Norte, Sr. Reitor da Universidade da Madeira, Sr. Diretor da Faculdade de Medicina, Srs. Vice-Reitores, Sra. Presidente do Conselho Geral, as minhas desculpas, o protocolo hoje está muito perturbado pela ausência do Primeiro-Ministro, esta nem era a altura de eu falar, mas adaptamos-nos facilmente. Caro António Sampaio da Nova, caros Fernandes e Fernandes, caros diretores e presidentes das escolas da Universidade de Lisboa, senhora administradora da Universidade, senhor administrador de Serviços de Ação Social, senhor diretor executivo da faculdade, caros colegas, caros membros do Conselho Geral, caros convidados, é com muito gosto que eu venho aqui hoje e acho que devemos celebrar isto como um momento importante para a Universidade e para a faculdade. É por isto que fazemos gestão na Universidade. É para termos melhores condições de trabalho para o ensino, melhores condições de trabalho para a investigação e melhores condições de trabalho para fazer a transferência de conhecimento. Eu espero que a faculdade tenha um impulso com a disponibilização deste edifício. É um edifício, na minha opinião, magnífico, de que nos devemos orgulhar e que agora há que tratar de tirar partido dele. Além das pessoas a quem o professor Fausto Pinto já agradeceu, o anterior reitor, António Sampaio da Nova, o anterior diretor da faculdade, o professor Fernandes e Fernandes, acho que tenho que referir mais duas pessoas. O professor José Mariano Gago, que foi quem decidiu a construção do edifício, tanto quanto sei, e o engenheiro João Sanina, que foi quem acompanhou a obra pelo gabinete edificado da Reitoria da Universidade de Lisboa e que teve muitíssimo trabalho aqui, e ao professor Vítor Leitão, o pró-reitor que trata das áreas das instalações e das construções, também pelo muito trabalho que teve, e a toda a equipa que na reitoria teve muito trabalho com esta obra, que é um caso de estudo e, lamentavelmente, hoje, como não está cá o Sr. Primeiro-Ministro, não temos muita comunicação social, eu vou ser breve por causa disso, mas isto é um terror. O Sr. Ministro dizia que os primeiros papéis que encontra sobre este edifício datam do ano 2000. O projeto estava pronto em 2008. Imagino que estivemos entretidos à espera dos ministros das Finanças, que capturaram o Estado nessa altura e, portanto, nada se consegue fazer sem uma autorização para a coisa mais ínfima. Acredito que demorámos o tempo que a burocracia nos impõe até escolhermos o arquiteto Gonçalo Birne para o projeto da obra. Em 2008, o projeto estava feito. Depois houve os concursos públicos, houve insolvência de 2 empreiteiros, acabou o mundo, entretanto, como sabemos, entre 2008 e o presente, e recuperámos. Julgo que o dinheiro do PIDAC que veio para a construção da obra foi muito significativamente reforçado por aquilo que são os resultados financeiros da fusão das duas universidades, porque o edifício não se faria hoje com o dinheiro dessa altura. E estas coisas têm que acabar. Nós não podemos estar nem 19 anos até construirmos um edifício, nem 11 anos. Não é? A primeira empreitada começou em 2011, mas o projeto é de 2008. Imaginem que todas as normas de segurança contra incêndios, de projeto de instalações elétricas, etc., mudaram todas. Eu diria que nós temos quase um ano de atraso na obra, porque tivemos que adaptar tudo o que já estava feito pelo último empreiteiro que faliu, para que a obra esteja em condições de ser utilizada nos dias de hoje. E isto não é normal. Nós estamos com um processo de construção alargado de grandes edifícios na universidade, nomeadamente as residências de estudantes, e nem me passa pela cabeça que daqui a 2 anos não estejam construídas. Porque os estudantes que querem estudar na Universidade de Lisboa e que não conseguem pagar quartos a 600 euros por mês, não podem esperar 19 anos pela construção das residências. E isto é algo que o país tem que resolver e que não está bem resolvido. Mas voltando atrás, o momento é um momento de celebração. Nós todos fizemos muito, eu agradeço as palavras de Fausto Pinto, julgo que interrompi um mês de agosto de férias, talvez, não sei bem, com a insolvência do último empreiteiro. Quero agradecer a todos os que nos serviços centrais da Universidade, na reitoria, trabalharam no processo, que é muito trabalhoso de muitos pontos de vista, e agora há que tirar partido do edifício. Aquilo que vimos hoje é muito impressionante sobre o trabalho da faculdade, sobre a maneira como ensinamos medicina hoje aos nossos alunos, sobre o potencial de investigação que aqui existe e, portanto, eu dou os parabéns a todos.
Espero que o Sr. Primeiro-Ministro possa visitar o edifício um dia, estou certo que estará. Eu compreendo perfeitamente que o orçamento é entregue hoje à tarde na Assembleia da República e, portanto, a informação de sábado à noite, julgo eu, de que ele não poderia vir é perfeitamente justificável. Uma pequena palavra, eu não vou largar mais, já temos todos pressa, o Sr. Ministro também deve ter qualquer coisa a ver com o fecho do orçamento. E por falar nisso, eu queria dizer que nós assinámos com o Governo um contrato para a legislatura que prevê este ano um aumento do orçamento da Universidade no sentido de fazer face àquilo que eram as obrigações que decorriam das alterações legislativas da última licenciatura. Bem vistas as coisas, trata-se de cumprir o contrato de há 4 anos atrás e, portanto, ficaremos com as contas saldadas este ano, se tudo correr bem, nomeadamente relativamente ao orçamento que conhecemos e que julgo que será o que será entregue hoje na Assembleia da República, e desde que seja reforçado o orçamento da Universidade para a contratação dos investigadores que foram considerados pelas comissões do PREPAB elegíveis para a contratação na Universidade. Foi também acordado com o Governo um aumento de 2% ao ano até ao fim da legislatura. Não é o que eu acho que devia ter acontecido. É uma indicação forte de que o professor Mário Centeno e a equipa das Finanças continua a negociar o orçamento daqui a 3 anos e, portanto, 2% de aumento ao ano é um pouco menos do que aquilo que seria necessário para pelo menos termos um financiamento por aluno no ensino superior parecido com o financiamento do ensino secundário. Em Portugal acontece uma coisa incompreensível nos países desenvolvidos, é que o financiamento por aluno do ensino secundário é maior do que o ensino superior, significativamente. Estas são as questões que decorrem do orçamento e que eu espero que se concretizem desta forma. Uma pequena palavra para dentro da Universidade e para os senhores professores da Faculdade de Medicina, para os alunos, o Sr. Presidente da Associação de Estudantes, as minhas desculpas, o protocolo baralhou-me aqui as saudações. Nós vamos iniciar um processo de reorganização da oferta formativa na Universidade. E o processo de reorganização da oferta formativa vai passar por identificarmos todas as formações, nomeadamente mestrado e doutoramento, com um número de alunos muito reduzido ou com muita sobreposição entre os diferentes cursos que são oferecidos na Universidade. E nós precisamos de racionalizar esta oferta, precisamos de fundir as formações que tenha sentido fundir e, no fundo, sermos capazes de apresentar para os nossos estudantes, que é de facto a razão de ser da Universidade, uma oferta com mais valor e mais racional. É algo que não vai ser fácil, porque eu também sou professor e sei que aquilo que ensinamos é a coisa mais importante do mundo, todos nós, e que o mundo acaba amanhã se acabar alguma matéria num bocadinho, numa cadeira, mas nós vamos ter que acabar com mestrados com pouca gente e juntá-los a outros mestrados onde haja massa crítica, e temos que ser capazes de dar o passo que falta para concretizar aquilo que é o objetivo da fusão das universidades, que é ter uma oferta formativa racional. Vai ser um trabalho duro, eu sei, conheço o meio há muitos anos, há mais do que gostaria, mas vamos ter que ser bem-sucedidos e vamos ter que dar mais um passo na concretização daquilo que era o projeto de construção desta universidade. Eu estou certo que terei o apoio de muita gente, mas também estou certo que vamos ter problemas com os pequenos interesses. A segunda coisa que gostava de vos dizer é que a Universidade está muito empenhada num grande projeto de colocar na mesma sala de aula alunos de todas as faculdades, alunos das ciências, das tecnologias, das ciências sociais, das artes, das humanidades. Naturalmente que para fazermos isso temos que ter formações acreditadas em todos os cursos. Eu sei que na Faculdade de Medicina há umas cadeiras de opção e, portanto, temos espaço para ter os créditos necessários para um projeto desses, mas isto também vai exigir um grande empenhamento de todos. É algo que eu julgo que é uma coisa muito importante que faremos pelos nossos estudantes e que está em linha com aquela citação do professor Reinaldo dos Santos, que o professor Fausto Pinto acabou de dizer, mas também sei que é preciso o apoio de todos, porque rapidamente a cadeira de Ciências Sociais no técnico vai ser dada por um engenheiro, e aqui não digo nada, porque
estou menos à vontade. E, portanto, era isso que queria dizer. Uma palavra final, só para reforçar aquilo que é a opinião transmitida pelo professor Fausto Pinto. Dito de outra maneira, os nossos alunos de medicina, Sr. Ministro, não têm culpa de ser alunos de medicina e nos deixarem ter colegas internacionais. E, portanto, eu julgo que está na hora de resolver este problema, que é um problema que vem do governo anterior e que é falta de coragem política para deixar abrir vagas para estudantes internacionais em medicina. Tenho o meu compromisso que as vagas que houver para estudantes internacionais de medicina não resultarão na descida das vagas para estudantes nacionais. Mas ter estudantes internacionais, nós precisamos de uma universidade cosmopolita. Neste momento já temos cerca de 20% de estudantes internacionais. É muita gente, é algo que está para lá dos nossos melhores sonhos há 6 anos atrás. E não há nenhuma razão para que a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa seja a única das nossas faculdades e institutos sem estudantes internacionais. E, portanto, eu apelo para que este ano, no despacho de vagas, se resolva finalmente este problema. Termino agradecendo a todos e agradecendo aos colegas da Faculdade de Medicina todo o trabalho que tiveram na construção do edifício, garantir-lhes também que, se houver financiamento do Portugal 2020 para os 40% da construção elegível, eles serão entregues à Faculdade para equipar o edifício. E para não haver dúvidas que o compromisso foi assumido, digo aqui publicamente. Agradecer, portanto, aos colegas da Faculdade de Medicina, agradecer a todos os colegas da Reitoria por todo o trabalho que foi feito ao longo destes anos e agradecer ao Sr. Ministro a sua presença aqui hoje e bom trabalho a todos. Muito obrigado. Vai usar da palavra José Fernandes e Fernandes, professor catedrático jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, com uma intervenção subordinada ao tema Reinaldo dos Santos, personalidade inspiradora e intemporal. Muito bom dia, Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Sra. Secretária de Estado, magnífico Reitor da Universidade e Sra. Presidente do Conselho Geral da Universidade. Eu peço desculpa, vou generalizar todas as autoridades, cumprimento todas as autoridades civis, militares e académicas presentes, cumprimento os familiares do professor Reinaldo dos Santos, também aqui presentes, Sr. Diretor da Faculdade de Medicina, caros colegas e caros alunos, senhores convidados, minhas senhoras e meus senhores. Sr. Ministro, eu acho que tenho pena de ter usado slides, vai estar numa posição pouco confortável. Muito obrigado. Reinaldo dos Santos é uma referência e uma inspiração. Homem do Renascimento, a que nada era estranho, como definiu João Cid dos Santos, a sua biografia e a sua obra estão descritas com muito rigor no livro que a Faculdade editou e cuja leitura eu recomendo, a leitura atenta eu recomendo com todo o interesse. Mas nesta ocasião eu queria recordar 3 lições da sua vida e da sua obra. Na ciência, percebeu muito cedo os limites da pátria e logo nos primeiros anos após o curso iniciou um périplo mundial na Europa e nos Estados Unidos para conhecer a realidade científica do tempo. Na Grande Guerra, impôs-se como cirurgião reconhecido pelos seus pares internacionais e na pátria soube criar as suas próprias circunstâncias para se realizar. Cirurgião dos hospitais civis, reconhecido na sociedade, foi neste hospital que hoje está abandonado que com um grupo de personalidades criou um núcleo académico que a comunidade médica reconhecia e designava pela Universidade de Arroios. Foi a sua resposta ao afastamento eficiente e prolongado do claustro académico. Fez investigação, introduziu inovação e conceitos que resistiram ao tempo. E aqui veio a desenvolver a ortografia por punção translombar em 1928, que apresentou logo a seguir na Academia de Cirurgia em Paris em 1929 e depois publicou com a colaboração de Augusto Lamas e Pereira Caldas. Foi a sua contribuição maior, que lhe granjeou um lugar na história da medicina e da cirurgia, com um novo método diagnóstico e uma via potencial para a terapêutica, como a tecnologia e a ciência confirmaram décadas depois. Pela sua obra, recebeu em 1987 a distinção de Violet Hart Medal para honrar o cirurgião que mais contribuiu para o avanço da cirurgia vascular
e que foi atribuída pela Universidade de Tulane, em Nova Orleans, que na época era o berço da moderna cirurgia vascular norte-americana. O reconhecimento científico da sua obra foi mundial e ainda hoje é referenciado. Foi um dos construtores da moderna cirurgia vascular. O gênio tem esta marca, an infinite capacity of taking pains, isto é, de ultrapassar constrangimentos e limitações para se afirmar, criar, agir e deixar a sua marca na história. A sua força interior veio da educação, da influência espiritual dos mestres que contactou no início da carreira, como aliás reconheceu, e também da sua independência e caráter que se sobrepuseram às hostilidades e à crítica dos que não concebem disciplina sem escravidão. Com Egas Muniz foi pilar da Escola Portuguesa de Angiografia que marcou a história da medicina e constituiu a maior e a mais duradoura contribuição portuguesa para a ciência médica. Como reformador das mentalidades e das instituições, foi um semeador. O Ministério recusou na época a sua proposta de reorganização dos hospitais civis e a sua escola não aceitou a modernização do ensino que propunha. E a oposição que lhe moveu atribuiu a Reinaldo, com lucidez e alguma ironia, ao conceito que a escola tem da inutilidade de outro ensino que não seja o seu, conceito que é um dos prejuízos mais graves a que a faculdade sujeita aos seus alunos e o ensino clínico. Só muitas décadas depois, a sua escola médica viria a estruturar colaboração com outras instituições de saúde para o ensino e reformular o currículo académico, um trabalho permanente que, estou certo, continuará com sucesso. Professor brilhante, as suas aulas deslumbravam e seduziam estudantes de toda a academia. Inspirou uma escola cirúrgica, formou discípulos e deixou continuadores. Mas o seu combate pela reforma do ensino e da formação médica eram parte de um desígnio maior, a reforma da mentalidade portuguesa, facto que o aproximou na sua intervenção cívica de outras grandes personalidades do seu tempo, Raul Proença, Jaime Cortesão e António Sérgio. A sua última lição, que o professor Fausto Pinto já mencionou, feita em 1950 e dedicada à formação das elites, as quais convocava para a reforma do caráter nacional que ele reconhecia como demasiado ignorante para compreender e pouco isento para julgar. Foi um ato de coragem cívica. A responsabilidade da universidade e a sua independência face ao poder. A autonomia intelectual das elites. A convicção que os problemas da educação, das belas artes e da saúde deveriam tornar-se mais independentes das vicissitudes políticas e das ideologias. E que o Estado não faz as elites, mas pode destruí-las. São uma interpelação intemporal. Na cultura, a sua intervenção não foi a de um diletante, mas a de um investigador que trouxe uma visão nova, a de um historiador isento e sério, como o testemunharam personalidades da cultura e da vida portuguesas, e a de um artista, porque dotado do poder criador de beleza e capaz de impregnar de beleza e de sonho tudo o que fazia e tudo o que dizia, a que aliava bondade, uma qualidade rara. A cultura é indispensável à dimensão humanista da medicina. É contraponto à frieza e ao rigor da ciência e ao poder de uma tecnologia potencialmente desumanizante. Neste novo edifício, planeado, como ouvimos, para a educação médica, para a convergência das biociências com a engenharia, para a investigação e inovação e que irá albergar um moderno centro de simulação avançada, que já tivemos a oportunidade de ver em funcionamento, é também para o futuro que invocamos a inspiração de Reinaldo dos Santos. A sua construção foi possível graças à lucidez e determinação de alguns que devo recordar nesta ocasião. O ministro Mariano Gago, que acolheu e apoiou este projeto, sempre compreensivo com as exigências do diretor da faculdade e que defendeu a alocação das verbas necessárias. Os reitores, António Sampaio da Nova, firme e irte, como ele disse, no apoio sempre presente nas intermitências da construção,
e António Cruz Serra, cuja determinação e segurança foram um alicerce sólido para a conclusão. E na pessoa do professor Fausto Pinto, que concluiu este projeto preservando a sua identidade e objetivos fundamentais, mas obviamente adaptando-o às novas circunstâncias. Saúdo todos os colegas, técnicos administrativos e outros, que aliás ele já saudou, junto-me a essa saudação, e que foram inexcedíveis na sua dedicação e no seu empenho. Minhas senhoras e meus senhores, Reinaldo dos Santos foi um mestre, e a sua obra resistiu a esse juízo inexorável de todas as vaidades que é o tempo. Verdadeiramente, a man for all seasons, aqui representado pela Cruz de Cavaleiro da Ordem do Império Britânico. Como escreveu Gregório Maragnon, homem charneira entre épocas das que assumem a mais alta missão humana, a de manter a continuidade do que não deve perecer. Homem do mundo como se todas as pátrias fossem suas. Recordá-lo e homenageá-lo é um imperativo académico, um dever de honrar a memória, pois as universidades, para além da sua missão da criação de conhecimento, de investigação e inovação, são também os guardiões da história, da cultura e da memória. E Reinaldo dos Santos foi uma figura ímpar da ciência médica, da história e da cultura e uma personalidade para além do seu tempo. Muito obrigado. Tem agora a palavra o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Leitor. Muito bom dia a todos e a todas. Já vamos avançados na hora, mas acho que nunca é tarde para reconhecermos que, de facto, a ciência e o conhecimento curam, e estas instalações que hoje estão aqui a ser inauguradas serão certamente um passo decisivo também agora para reforçar na cidade de Lisboa aquilo que foi um projeto que também aqui se iniciou há 10 anos exatamente, em 2009, o Centro Académico e Clínico, entre o Centro Hospitalar Norte, a Faculdade de Medicina e o Instituto de Medicina Molecular. E obviamente a história destes 19 anos, desde que em março de 2020 houve o primeiro protocolo para se pensar este edifício, acho que nos leva a projetar sobretudo o futuro e a próxima década, porque os desafios são enormes, certamente para Lisboa no contexto europeu, mas para Portugal num contexto e num caminho que foi iniciado nos últimos anos e que hoje sabemos que só pode ser um caminho de convergência, e isso exige cada vez mais o nosso posicionamento numa Europa onde temos que melhor conjugar aquilo que são os financiamentos para a competitividade e para a coesão, num processo de convergência europeia que só se faz com mais... Eu estou aqui a mexer nestas coisas, não sei como, sou engenheiro e por isso não sei o que é que eu fiz, mas que só se faz com mais conhecimento. E esta área que aqui hoje é valorizada e dignificada, sobretudo nas áreas médicas e clínicas, pela sua própria natureza são particularmente importantes, mas também são cada vez mais importantes para a valorização social do que é o conhecimento e do que é a ciência. De facto, parte da cultura científica hoje, da sociedade de uma forma geral, e aquilo que faz as pessoas perceberem porque é que o esforço de aprender e de investigar é importante, tem muito a ver com esta ideia de que a ciência cura. Eu agradeço a presença da Secretária de Estado da Saúde e estamos certamente conjugados naquilo que é um esforço de pôr em prática a experiência, as dificuldades que aparecem, sobretudo na necessidade de melhor conjugarmos uma orientação para o reforço da investigação clínica. Há 3 ou 4 factos importantes nos últimos anos que se conjugam particularmente bem agora com a inauguração deste edifício. Por um lado, em 2018, foi, como já foi aqui dito, revisto o regime jurídico para os centros académicos clínicos, consagrando na lei portuguesa não só projetos pilotos, mas os hospitais universitários. Todos sabemos, nesta sala, que entre aquilo que se escreve numa lei e aquilo que é pôr em prática é uma grande diferença e portanto, temos claramente que consagrar o regime
jurídico que existe para os centros académicos clínicos e que levou à construção de uma base dos 8 atuais centros académicos clínicos, o Conselho Nacional dos Centros Académicos Clínicos, assim como a instalação de uma agência, a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica, que já teve o período de instalação e que, na semana passada, viu a primeira direção aprovada e já em operação. Há também, importante notar, o exercício da avaliação das unidades de investigação conduzido durante o último quase 2 anos e cujos resultados foram publicados em julho passado e que obviamente identifica, quer na investigação biomédica, sobretudo, uma capacidade, nomeadamente aqui, de excelência ao melhor nível europeu, identifica, como sabem, muitos dos presentes pontos de excelência na investigação clínica, mas mostra, a nível internacional, que Portugal tem um gap perfeitamente claro, sobretudo em termos comparados europeus, naquilo que é a investigação de translação, o que levou os painéis nesta área a identificar precisamente este aspecto como uma das questões mais críticas para aquilo que é a relação entre a política científica e de ensino superior e as políticas públicas, nomeadamente na área da saúde, para Portugal. E por isso penso que para os próximos anos este edifício e aquilo que hoje estamos aqui a experimentar é particularmente crítico, porque agora, em 2020, no quadro também do novo plano orçamental para a legislatura, há 5 aspectos críticos que vão ser lançados. Por um lado, já com a operação da nova Agência de Investigação Clínica, o primeiro programa de financiamento plurianual dos centros académicos clínicos com a avaliação, e a avaliação foi encarregue por lei à AFCT com apoio da nova agência para ser lançado já no princípio de 2020. O reforço do programa de doutoramento para médicos e, sobretudo, nas áreas clínicas, assim como uma área específica de emprego científico para médicos com o doutoramento. E, claro, sempre, como já o lancei há cerca de 1 ano, a necessidade de internacionalizar o ensino médico. Já o disse em várias frentes, quer aqui, quer no Porto, o apoio é total, desde que também se continua a aumentar a capacidade de formarmos médicos a nível nacional. E por isso essa é algo que espero em 2020 seja também consagrado depois das audições que têm que ser feitas no sistema de acesso ao ensino superior. Tendo aqui o embaixador António Nova, não posso também deixar de referir que, também com o apoio dele, e num contexto mais lato, estamos a dinamizar de uma forma ativa o Centro Unesco para a Formação de Cientistas em língua portuguesa. O Centro Unesco tem várias áreas de atuação e uma das áreas críticas, por solicitação, sobretudo dos países africanos de língua portuguesa, é efetivamente as ciências médicas e as ciências da saúde. O Centro Unesco terá e já está protocolado na sua sede no Instituto de Investigação, no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, mas é para atuar como instituição em rede. Já estão lançados os protocolos nas áreas das ciências da engenharia e exatas, nas ciências agrárias e agora nas ciências da biodiversidade e do ambiente e nas ciências da vida, e por isso, a par da instalação e da dinamização do Centro Unesco para a Formação Avançada de Cientistas, que é um Centro Unesco tipo 2, teremos certamente que estimular a internacionalização do ensino da medicina, em particular, incluindo também os objetivos para os países de expressão portuguesa. Mas este esforço, e acabo com isto, só pode ser cada vez mais encarado naquilo que é o nosso processo e a nossa atenção para a verdadeira convergência europeia, para que tenhamos Portugal e certamente Lisboa com mais Europa, mas também uma Europa cada vez com mais Portugal. O contrato de legislatura que assinámos com
as instituições de ensino superior, e em particular as universidades portuguesas, no final de novembro, e que está consagrado no orçamento que será hoje apresentado no Parlamento, consagra um aumento de dotação naquilo que é um equilíbrio possível entre o equilíbrio financeiro e a ambição que todos temos para reforçar a educação, de uma forma a garantir um processo de convergência europeia, aumentando a penetração do ensino superior. Não esqueçamos que este ano, pela primeira vez na sociedade portuguesa, temos mais de 50% dos jovens com 20 anos no ensino superior. Eram apenas 4 em cada 10 há 6 anos atrás, mas isso não nos deve contentar e, portanto, queremos chegar a 2030 com 6 em cada 10 jovens, o que, tendo em consideração a pressão demográfica com que vivemos, sabemos que vai manter o número global de estudantes, se conseguirmos atingir essa penetração, o que exige necessariamente também ser feito em complemento com um processo sempre em aceleração, de diversificação, mas também de especialização do ensino superior, nomeadamente ao nível da pós-graduação e da internacionalização, em particular da pós-graduação. Para isso, o orçamento da FCT é reforçado em 10%, mais um ano, tendo atingido em 2009 o máximo da execução de sempre e continuando a crescer, obviamente, em paralelo com a nossa capacidade, que temos cada vez mais que ter, de atrair e de nos envolvermos em redes europeias. Portugal vai ter, este ano 2019, a maior execução desde sempre de fundos europeus de gestão centralizada, que atingem cerca de 175 milhões de euros anuais. E isto vai nos levar que nós, no período atual, 2014-2020, vamos conseguir atrair para Portugal cerca de pouco mais de 1.000 milhões de euros daquilo que é o programa Horizonte 2020 e, por isso, lançámos uma estratégia clara para duplicar essa participação no futuro programa quadro, naquilo que é o horizonte europeu, de forma a podermos, no período 2021-27, atrair para Portugal cerca de 2.000 milhões de euros de fundos de gestão centralizada, o que sabemos que só é possível se penetrarmos melhor em algumas áreas e em mais estreita articulação entre os fundos nacionais, os fundos de gestão descentralizada, os chamados fundos estruturais, e cada vez mais o financiamento privado. Ora, quando nós olhamos para as áreas que atualmente estamos a conseguir penetrar em redes europeias e aquelas onde não estamos a conseguir, a investigação clínica e os aspectos da área clínica são uma das áreas, efetivamente, por um lado, de maior oportunidade no próximo programa quadro, mas de menor execução ainda no atual programa quadro. Como sabem, entre muitos outros aspectos, e portanto nas áreas colaborativas abertas a todas as áreas do conhecimento, estão a ser desenhados, e Portugal tem contribuído ativamente, por um lado, para a missão do cancro, que vai ser uma área de particular atenção a nível europeu, com o objetivo de a Europa, de uma forma geral, chegar a 2030 com objetivos claros em que 3 em cada 4 doentes de cancro tenham uma perspectiva longa de vida, e por isso, por outras palavras, reduzir para metade a morte precoce pelo cancro. E a questão crítica que temos defendida em Bruxelas é que este não pode ser um objetivo apenas para as zonas e as regiões mais ricas de Lisboa e Portugal de uma forma geral, e em particular os principais centros urbanos, e por isso claramente Lisboa tem que estar no centro desta estratégia, o que só se faz com mais a proximidade entre a formação de médicos, o trabalho de investigação e, naturalmente, os cuidados clínicos. E, por isso, o Centro Académico Clínico, e em particular aquele que foi o primeiro Centro Académico Clínico português e que originou todos os outros, é e tem que ser uma referência para o nosso posicionamento europeu e, sobretudo, para os programas quadros. Falei da área do cancro, devido à relevância social e económica que tem em toda a Europa, mas como muitos presentes sabem, há também em curso o desenho da grande parceria para as doenças neurodegenerativas e, obviamente, todo o trabalho de investigação colaborativo na área cardiovascular. E portanto, esta área
é certamente uma área crítica para aquilo que é a compreensão pública de todos nós e de todos os nossos vizinhos e de todas as pessoas que se movem em qualquer contexto para perceber que o conhecimento vale a pena e, de facto, só pode ser feito com um esforço acrescido na área da investigação clínica e da investigação de translação. E se nós, obviamente, usamos os processos de avaliação institucional para atribuir o financiamento, acho que o conteúdo dos relatórios da avaliação dos painéis nesta área são particularmente importantes quando identificam áreas críticas, como esta que aqui hoje vimos, de melhor e de um esforço adicional para interligar o ensino da medicina, as práticas dos cuidados médicos e a atividade de investigação com impacto no tratamento de doentes. E por isso esse é um percurso a fazer. Agradeço a todos aqueles, e ao professor Fausto Pinto e ao reitor António Cruz Serra, a mobilização que sei que foi necessária para concluir estas obras após os protocolos assinados no ano de 2000 e o esforço durante 19 anos que foram aqui feitos para garantir que este edifício funcionava de uma forma a poder cada vez mais ter em Lisboa uma infraestrutura que nos prestigie não apenas em Lisboa, mas no contexto europeu. Muito obrigado. Em nome do reitor da Universidade de Lisboa, professor António Cruz Serra, está encerrada a cerimónia. Convidamos todos os presentes para visitarem a exposição contígua e para um porto de honra. Obrigada a todos pela vossa presença.